O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo, e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio! Cala-te! O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, olhando para esse Evangelho, nós somos marujos do Senhor. Estamos nesta barca, que é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E se nós estamos na barca, cada um precisa ocupar a sua função, que é a sua missão e a vocação que Deus nos confiou a cada um de nós, para continuarmos anunciando a sua presença viva e real neste mundo, meio às agitações. Então, meus queridos irmãos e irmãs, nós vivemos em um mar tempestuoso e nossa vida está sempre em perigo. E são vários os perigos. Atualmente estamos passando por esta pandemia e que a nossa diocese, nesse dia de hoje, sepultou o padre Joaquim Tadeu Ferraz Andrade. Mas nesta Eucaristia, o Divino Pai nos leva a passar do medo a uma atitude de confiança, renovando a nossa fé em sua presença permanente. O Deus que é Pai conduz amorosamente nossa vida, mesmo quando o nosso frágil barquinho é ameaçado por terríveis tempestades, nos mostrando as suas maravilhas no alto mar. Assim é o nosso capitão, usando de toda essa linguagem marítima. Os discípulos não tiveram essa tranquilidade, como nós acabamos de ouvir no Evangelho. Jesus estava ali, porém dormia. Mas sua presença deveria ser o suficiente para que os discípulos não entrassem em pânico.
mas eles entraram. Mas vamos lembrar um pouquinho do Evangelho de Mateus capítulo 4, versículo 35 a 41. Ele está falando da experiência de uma comunidade. Primeiramente, precisamos entender que os apóstolos não tinham medo da tempestade, pois eles estavam acostumados, meus queridos irmãos, eles eram pescadores. Segundo, muito estranho que Jesus conseguia dormir tranquilamente em um barquinho que não era nenhuma grande navegação, em meio a uma terrível tempestade. O Evangelho, no finalzinho, nos ensina, nos passa a mensagem. Quando os discípulos, cheios de medo e ao mesmo tempo admirados, exclamam entre eles: quem é este homem a quem até o vento e o mar lhe obedecem? Então, meus queridos irmãos e irmãs, aí vem a pergunta: que vento e que mar são estes que eles estão referindo? Exatamente os acontecimentos cotidianos, as incompreensões, as perseguições, os aborrecimentos, as contradições, enfim, tudo quanto parece querer afundar o barquinho da nossa igreja. Mas ela tem a força de Jesus, essa força de Jesus presente, e assim impõe domínio sobre todos os vendavais contrários, isto é, sobre todo tipo de ataque, porque esse barquinho que é a igreja é fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele disse que o poder do inferno jamais irá prevalecer sobre ela. Então, meus queridos irmãos e irmãs, não devemos fazer da nossa igreja um poderoso transatlântico. Muitos pensam, eu acho tão interessante que muitos de vocês acham que a igreja é esse transatlântico enorme, que não precisa de dinheiro. Então, os católicos têm uma dificuldade para ser dizimistas, acham que o dinheiro é do padre. Olha que mentalidade que o inimigo coloca na sua cabeça. Por isso você tem que afundar. Porque você acha que a igreja é um transatlântico. Cada paróquia, ela tem que se manter. E a nossa não se mantém. Será por quê? A culpa é do padre? Ou é dos fiéis que não são generosos? Então nada, meu irmão, de você pensar que a igreja é um transatlântico, que ela recebe benefícios da prefeitura, ou do Vaticano, do Papa. Não é nada disso, meus amados. A igreja, cada comunidade deve se manter. Então, meus queridos irmãos, ela sempre será um frágil barquinho, castigada de todos os lados pelos ventos implacáveis das contradições no mundo. A nossa igreja é perseguida o tempo todo. Então, meus amados irmãos, o nosso barquinho sempre o nosso barquinho, que é a igreja, superará todos os transatlânticos que velejam no mar desta vida. Só ele, o barquinho que é a igreja, e quem nele estiver, irá cruzar a linha de chegada, ancorando no porto seguro da vida eterna, aonde, pela vontade de Deus, todo ser humano deve chegar. Por isso que é uma escolha. Você pode estar nesta barca, que é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, ou optar por um transatlântico,
pelas ilhas paradisíacas, pelas maravilhas de um transatlântico. É só você fazer a escolha. Aquele que está na barca tem Jesus. Mesmo ele estando no silêncio, ele se faz presença em sua barca. Ele não deixa a barca afundar. Quem está nos transatlânticos, no Titanics da vida, ancorando nesses portos, nessas ilhas, podem afundar e morrer todos afogados, assim como aconteceu, que vocês lembram muito bem, no dilúvio, no tempo de Noé. Então, meus queridos irmãos e irmãs, agora acontece que às vezes a tempestade está no nosso coração, os desânimos, as tentações, as fraquezas, as contendas, tudo isso parece que vai nos afogar. E nós que estamos dentro da barca. Então, meus amados, é o momento de despertar a fé que o Evangelho nos propõe, porque Jesus disse: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Porque ainda continua no medo? Há 2000 anos eu estou com vocês, ainda não tendes fé? Meus queridos irmãos e irmãs, o medo paralisa qualquer pessoa. O medo nos paralisa e não nos deixa avançar para novos horizontes. O medo não te leva até outra margem, outro horizonte. O medo te estaciona. Então Jesus está nos chamando a atenção. Eu estou na barca, mesmo no silêncio, aquele momento da sua vida angustiante, que você acha que Deus não te ouviu, Ele está na barca, que é a sua vida. E você precisa acreditar que Ele está na barca. Porque também, meu amado irmão, não vamos ser hipócritas. Nem eu e nem você. Tem momentos também que nós silenciamos o nosso coração, como se estivéssemos dormindo, e não queremos ouvir o Senhor, não queremos fazer as nossas orações, não queremos ter contato com Ele. Queremos ficar lá no nosso travesseiro, dormindo bem quietinho. Aí quando Ele dorme, aí você grita. Não, meu amado, você precisa ter a consciência que Ele está conduzindo a sua barca, mesmo naquele silêncio. Ele sabe de tudo, é Ele que conduz a sua barca, que é a sua própria vida. Então você é chamado a entregar totalmente a sua vida nas mãos desse grande comandante que é Jesus Cristo, porque Ele não nos abandonou. Só temos a impressão que vamos morrer afogados, mas nós não vamos morrer afogados. Jesus não abandona o barco, Ele continua junto ali com os seus marinheiros, com os seus marujos, que somos nós. E Ele quer que nós tenhamos essa força para fazer com que essa embarcação chegue no outro lado da margem, para evangelizarmos os pagãos, os afastados, os indiferentes à igreja, os ateus. Por isso que Ele quer que nós chegamos do outro lado da margem. Ele não quer que nós ficamos no meio do mar, mas sim que nós atravessamos esse mar bravio da nossa vida. E esse mar bravio muitas vezes está na sua família, no seu trabalho, naqueles momentos, como o padre disse, de contendas,
na sua própria família, de incompreensão do casal, e você não pode pular da barca, mesmo achando que Jesus não está te ouvindo. Você está atravessando talvez um problema familiar seríssimo, que seja do casal, que seja com os filhos, ou que seja um problema que você está atravessando financeiro, ou que seja um problema no seu local de trabalho. Você é chamada a continuar na barca, porque se você sair da barca, você morre afogado. E estando na barca, você clama pelo Senhor e não tem medo de atravessar, porque você está com Ele, e Ele ajuda você a aumentar a sua fé. E assim nós vamos passando pelas provações da vida, pelas provações da vida. Então, meus queridos irmãos e irmãs, em todos os momentos da nossa vida, nós temos a voz consoladora de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus está ao nosso lado, no mesmo barco, pois somos marinheiros do Senhor. Mesmo Ele cochilando, como nós ouvimos no Evangelho, Ele está na barca e nós somos marinheiros dele. Então nós não vamos pular, porque nós não queremos morrer afogados. O que é o afogado? Não sei se você entendeu, padre. Eu disse no começo da missa, as águas salgadas que invadem o barco é o pecado, é as desavenças. Então ela vem para tirar você do caminho, para que você fique cheio de medo, e vai achando que vai se salvar nas águas salgadas dos prazeres da vida, achando que vai encontrar com o transatlântico, e pode até encontrar com aquele transatlântico, o Titanic, mas ele vai afundar. E a barquinha de Jesus Cristo, que é a sua igreja, onde nós estamos, que também a nossa vida é uma barca, não iremos afundar. Vai ter as tempestades? Vai sim. Nós vamos passar por tempestades, por agitações, mas o Senhor está no controle, o Senhor está no comando. É isso que você precisa ter claro na sua vida, meu querido irmão. E isso é a maior dificuldade que qualquer um tem. Olha para você ver, vou dar um único exemplo. Você coloca a sua segurança em Deus ou no dinheiro? Quantos de nós fazemos poupanças, fazemos reservas, porque nós colocamos a nossa segurança no dinheiro? A maioria é assim. A nossa segurança é em Jesus Cristo. Ele deve ser o comandante da nossa vida, Ele deve ser o capitão da nossa vida, porque Ele é Deus, e nós somos meras criaturas, ou meros marujos, que estamos dentro desta barca, e que se não tiver o capitão, essa barca não governa, ela vai ficar rodopiando. E Jesus é aquele que faz com que a barca atravessa o mar bravio e nos leva para a bonança, para a calmaria. É assim a nossa vida, meu irmão. De repente a gente acha que o mundo vai acabar porque morreu fulano, tão conhecido,
meu filho, o meu esposo, o meu amigo, ou fulano está desempregado. Aí naquele mar bravio, naquela situação tão difícil, que seja qualquer outra situação que você esteja atravessando, você acha que não vai ter calma, que não vai resolver, mas a paz do Senhor vai acontecer. Depois de você atravessar por esse mar bravio, vem a bonança, vem a calmaria, os ventos cessam, é Ele que faz os ventos cessarem. É este homem que é Jesus Cristo, que faz tudo calar, tudo silenciar, porque Ele é o Senhor do universo, é o Senhor de tudo, até da natureza. Então, amados irmãos e irmãs, não tenhamos medo, pois conosco e no nosso barco está nosso Deus, Jesus Cristo. Não esqueçamos daquele que está dentro do barco, que é Jesus, e que tem poder sobre o vento e o mar. O vento e o mar lhe obedecem, por uma única palavra que Ele dá: silêncio. E nós também, muitas vezes, dentro do mar bravio da vida, precisamos silenciar. E sabe, irmão, muitas vezes você tagarela tanto, fala tanto, quando está passando por uma tempestade na sua vida, de tanta murmuração, o Senhor está dizendo: silêncio, cala-te. É preciso fazer silêncio, é preciso calar, para ouvir a voz de Deus, senão você não reza. Os marinheiros são aqueles que oram. Os marinheiros são aqueles que têm intimidade com o comandante do navio ou da barca. Então, meus queridos irmãos, silencia o seu coração. Por que a tua barquinha, que a sua vida está tão agitada? E talvez não é por causa de um mar bravio, não. Talvez está agitada num copo d'água, porque você fala muito. Cala. É preciso falar menos. Em casa fala demais, no serviço fala dobrado. Quando encontra com alguém, não deixa o outro falar. Quando vai conversar com o Senhor, que é a nossa oração, só você quer falar e não quer ouvir o Senhor. Cala, silencia um pouco, porque na calmaria é o que o Senhor age. Coração agitado, quem gosta é só o inimigo. Então precisa acalmar. Por sinal, você já ouviu eu dizendo várias vezes para vocês: nem o médico gosta de coraçãozinho agitado. E por que você ainda não aprendeu de Jesus? Se o médico te dá tranquilizante, para que você seja uma pessoa tranquila, te entope de tranquilizantes, por que você ainda continua agitado e não aprendeu de Jesus a silenciar o teu coração? Está esperando o quê? Dar um infarte? Está esperando dar uma úlcera? É preciso, meu querido irmão, silenciar. Quem não silencia o seu coração, sofre as consequências. Ou você está achando que o inimigo vai você ver morrendo afogado e vai ficar feliz? Ou que vai ficar triste? Ele vai ficar feliz da vida. Ele é o pai da mentira.
Ele vai dizer para você que o mar é maravilhoso. Como que aquelas ondas agitadas, aquele vento, como que isso é maravilhoso? Isso nos assusta. É o Senhor que tranquiliza o nosso coração. Que você, a partir de hoje, aceite Jesus na sua totalidade. Não queira estar com o pé numa barquinha e num transatlântico. Você vai morrer, pode ter certeza. Rasgado pelo meio. Morte terrível. Escolha. Faça uma escolha. Ou fique na barquinha ou fique no transatlântico. Lógico que eu creio que todos vocês que aqui se encontram fizeram a escolha pelo barquinho e não pelo transatlântico. Então lembra sempre que você faz parte de um barquinho e não de uma grande navegação. Lembra sempre que nesse barquinho não tem GPS. Esse barquinho, quem comanda é Jesus Cristo, e eu preciso silenciar meu coração para ouvi-lo, senão eu vou achar que ele está dormindo na agitação da minha vida. É o que aconteceu com os discípulos. Então que nós sejamos esse povo que realmente saiba conduzir esta barca, porque nós somos esses marujos, seguidores de Jesus Cristo, e Ele está no comando, mas nós precisamos remar, isto é, fazer com que esta barca caminhe, para chegarmos do outro lado, felizes, e anunciar o Evangelho para todas as pessoas. É por isso que você está na barca, é por isso que Jesus te sustenta, para que você possa anunciar a sua palavra para todas as pessoas que você encontrar a cada dia da sua vida. Então, marujos do Senhor, coragem, força. Hoje o Senhor vem para nos renovar totalmente a nossa vida. Por isso alegres estamos aqui na casa do Senhor, porque queremos ser fortalecidos para continuarmos nesse mar bravio, mas remando com coragem e alegria no nosso coração, porque nós temos a certeza que Jesus está no controle, no comando de tudo. Amém.